Que Napoleão Bonaparte foi imperador da França, todo mundo sabe, mas o que pouca gente sabe é que ele teve apenas um filho legítimo. Senhoras e senhores, bem-vindos ao canal História e Tu. Eu sou o professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história de Napoleão II, o único filho legítimo de Napoleão Bonaparte. Napoleão II nasceu em 20 de março de 1811. Seu nome completo era Napoleão Francisco Carlos José Bonaparte. Ainda muito jovem, ele ganhou o título de rei de Roma e era o herdeiro direto de Napoleão Bonaparte. Sua mãe era a segunda esposa de Napoleão Bonaparte, a imperatriz Maria Luísa da Áustria, que por acaso era irmã da Maria Leopoldina, a mãe de Dom Pedro II. Então, Napoleão II e Dom Pedro II eram primos, embora nunca tenham se conhecido. Com o exílio e subsequente morte do pai, o menino foi criado com aquela aura de trazer de volta o grande império francês. Porém, a vida do rapaz foi cercada e vigiada em prol da paz que foi conseguida no Congresso de Viena. O grande amor na vida de Napoleão Bonaparte foi Josefina de Beauharnais. O seu segundo casamento com Maria Luísa da Áustria foi simplesmente uma artimanha para obter o herdeiro que Josefina não lhe podia dar. Em 1810, o imperador teve um filho do sexo masculino, Alexandre, fruto de seu caso de amor com a condessa polonesa Maria Walewska. Porém, o menino foi registrado como filho do marido da condessa. Por outro lado, era conveniente que o herdeiro imperial fosse vinculado a uma casa real poderosa. Assim, após se divorciar de Josefina, o imperador escolheu como esposa a arquiduquesa Maria Luísa, filha do imperador da Áustria Francisco I. A França rejeitou o novo casamento de Napoleão. Novamente, uma rainha austríaca seria rejeitada. E o povo tinha razões diferentes para rejeitar a união. O clero francês não aprovou o divórcio do imperador. Para os republicanos, Maria Luísa nada mais era do que a sobrinha da austríaca Maria Antonieta, a odiada rainha guilhotinada. Os monarquistas desaprovavam um casamento que dava certa legitimidade dinástica à família Bonaparte. E além disso tudo, as pessoas mais próximas do imperador declaravam-se partidários decididos de Josefina. Mas quem disse que Napoleão ligava para a opinião desse pessoal? No final, ele estava muito contente com esse casamento. Ele buscava há muito tempo ser aceito entre as grandes casas dinásticas da Europa. E Maria Luísa era essa ponte. Porém, a maior parte da relutância desapareceu em 20 de março de 1811, quando o primeiro filho do casal nasceu nas Tuileries. Finalmente, Napoleão tinha um herdeiro. O Senado francês concedeu ao recém-nascido o título de rei de Roma. Se fosse uma menina, o título teria sido de princesa de Veneza. Este título foi adicionado ao de príncipe imperial previsto pela Constituição Napoleônica. O menino nasceu com 4 quilos e sua mãe sofreu muito para tê-lo. Uma legião de enfermeiras, tutores e instrutores militares ficaram encarregados de supervisionar sua formação. Apesar da inegável rigidez de protocolo da corte austríaca, ele não teria essa atenção na França. Na Áustria, o menino teria o maior contato entre pai e filho. Maria Luísa escreveu à mãe: "Tenho certeza que em Viena poderia ter gostado muito mais do meu filho." Ao longo de sua vida, o menino Napoleão teve pouco convívio com os pais. Ele era mimado apenas com brinquedos, tipo cavalinho de pau, arma de brinquedo e roupas. Pena que naquela época não tinha insider para ele receber uma tech t-shirt de presente, tipo essa verde militar que estou usando. Fala aí se eu não fiquei muito bem com ela e se ela não casa muito bem com o vídeo de hoje. A Tech T-shirt da Insider não é uma camiseta comum, ela é uma camiseta tecnológica. Ela seca muito mais rápido do que uma camiseta comum. Ela é uma ótima escolha para quem mora em cidades quentes. Veja bem, eu moro em Porto Velho, Rondônia, uma cidade que faz 40 graus à noite e na sombra. Então, quando eu utilizo ela, quase não sinto calor. Além disso, eu utilizo ela por horas porque ela tem uma tecnologia que ajuda a não transmitir tanto odor. E isso ajuda em outra coisa, que é utilizar essa camisa sem pena, porque ela tem uma durabilidade muito maior do que uma camiseta comum. E o que é mais surpreendente é que ela tem uma tecnologia que vai desamassando no seu corpo enquanto você vai fazendo movimento. Isso aqui, rapaz, é tecnologia. E se toda essa tecnologia que eu falei não te convenceu de que a Tech T-shirt é uma camiseta incrível, tem um detalhe final. Usando o meu cupom STORYTO12, você tem 12% de desconto em todo o site da Insider. Não é apenas nas camisetas, é em todo o site. Seguinte, vou deixar meu link exclusivo na descrição desse vídeo para facilitar a sua vida. Clica aí, vai no site, vê as camisetas, vê os outros produtos e me diga se não vale a pena. Lembrando que lá tem todos os tamanhos, do P ao XXGG. A Tech T-shirt da Insider é a evolução da camiseta preta básica. Ela é ultra confortável, não desbota e desamassa no corpo. Senhoras e senhores, não percam tempo. Vai de Insider!
Ao longo de sua vida, o pequeno Napoleão não teve muito da companhia de seus pais. Em maio de 1812, quando o imperador iniciou a campanha na Rússia, Maria Luísa o acompanhou a Dresden, mas o menino permaneceu em Paris. Esse era o início do fim do Império Napoleônico. Paris acabou sendo ocupada em março de 1814, poucos meses após a derrota francesa em Leipzig. Em abril, Napoleão foi deposto pelo Senado e, ao Conselho de Marechais, abdicou em favor de seu filho. A última vez que o pequeno Napoleão viu seu pai foi em 24 de janeiro de 1814. Ele ainda não tinha nem 3 anos de vida. O rei de Roma tornou-se Napoleão II, mas não adiantou de nada. 8 dias depois, Napoleão Bonaparte assinou sua rendição pelo Tratado de Fontainebleau. Quando Napoleão foi derrotado em Waterloo, a coalizão aliada de vitoriosos rejeitou o governo do jovem Bonaparte, mas não antes de o menino oficialmente manter o título de Imperador Napoleão II, entre 22 de junho e 7 de julho de 1815, sendo considerado um dos reinados mais curtos da história. Ainda na primeira abdicação, Napoleão havia renunciado à soberania sobre seus domínios, tanto para si como para sua família, enquanto Maria Luísa foi concedida aos ducados italianos de Parma, Piacenza e Guastalla, que no futuro seriam herdados pelo rei de Roma. Uma semana depois, o ex-imperador partiu para a ilha de Elba. Ele não voltaria a ver seu filho nunca mais. Meses antes, Napoleão Bonaparte escreveu a seu irmão José que preferia o filho morto do que ele se tornar um príncipe austríaco. No entanto, quando Napoleão partiu para o exílio, pediu para a esposa escrever uma carta para o pai para que ele desse toda a proteção para o filho. Pelo menos dessa vez, Francisco I não lhe negou ajuda. Maria Luísa e a criança partiram para Viena. Imediatamente, sob a batuta do chanceler Metternich, foi lançada uma operação meticulosa que, como seu pai temia, estava destinada a transformar Napoleão II em um arquiduque vienense. Essa operação começou por fazê-lo esquecer o primeiro nome para ser rebatizado de Francisco, em português, ou Franz, em austríaco, que era o mesmo nome de seu avô, e logo depois de 7 anos foi concedido o título de Duque de Reichstadt. O objetivo era evitar qualquer referência ao seu status anterior de príncipe imperial francês. Naquela época, em 1818, sua mãe também não estava ao seu lado. O Congresso de Viena concedeu a Maria Luísa a propriedade dos ducados italianos concedida em Fontainebleau. No entanto, ela ficou por lá para o resto de sua vida. E, além disso, o jovem Napoleão não poderia herdar os ducados italianos. Maria Luísa, sem o conhecimento de seu filho, começou uma família com seu amante austríaco, o conde von Nipper. E com isso, raramente visitava Viena. Napoleão II viu Maria Luísa apenas 4 vezes, desde o momento em que ela partiu para Parma até junho de 1826. Nem mesmo durante o breve sono imperial dos 100 dias, com o retorno de Napoleão de Elba à França, Maria Luísa cogitou a possibilidade de retornar a Paris. Logo depois, Napoleão foi derrotado em Waterloo e exilado na ilha de Santa Helena, onde morreu em 1821. Assim, o Duque de Reichstadt cresceu praticamente órfão de pai e mãe. A sua solidão foi compensada pela especial predileção do avô Francisco I. O imperador austríaco teve que lidar com as ameaças de sequestro ou assassinato do menino. Foi relatado que Napoleão ofereceu uma soma considerável a qualquer um que trouxesse seu filho para ele. Os austríacos temiam que os criados franceses da criança pudessem disfarçá-lo de menina e simplesmente levassem ele embora. Enquanto isso, absolutistas franceses proclamaram que uma corda deveria ser mantida pronta para a criança. Eles ofereceram uma recompensa considerável a qualquer um que o assassinasse. O menino não parecia nada com o pai, mas para as potências europeias da época, ele era visto como um potencial inimigo que podia reavivar o grande império napoleônico. Assim, era necessário controlá-lo, apagá-lo e vigiá-lo. Então, o chanceler Metternich cuidou disso. Na França, os bonapartistas viam Napoleão II como um símbolo de liberdade frente à monarquia restaurada. Muitos historiadores afirmam que esse fervor que se criou em torno do filho de Napoleão Bonaparte foi a sementinha da criação do Segundo Império com Napoleão III. A história de Napoleão III já contei aqui no canal, então esse vídeo é como se fosse um prequel, um vídeo antes do Napoleão III. Quem gosta aí de cinema vai entender essa referência. Franz não foi criado para odiar seu pai, mas foi ensinado a considerá-lo um soldado rico que devastou a Europa e arruinou seu país. Franz era naturalmente curioso sobre seu pai, mas não recebeu muitos detalhes sobre a carreira de seu pai até depois da morte de Napoleão em 1821.
Ainda assim, mesmo em tenra idade, Franz conseguiu juntar uma boa quantia de informações. Conta a história que um dia, um militar austríaco nomeou as 3 maiores personalidades militares da época. O jovem Franz, que estava por perto, ouviu aquilo com muita atenção e depois retrucou: "Eu conheço um 4º nome que você não mencionou." "E quem é?" perguntou o general. Do outro lado, o rapaz gritou: "Meu pai!" e depois saiu correndo. Eu tava lá, eu era história. A Revolução Liberal de 1830 poderia ter sido uma ocasião de ouro para Napoleão II realizar em sua pessoa as ambições de muitos bonapartistas. Mas a essa altura a tuberculose já havia devastado o jovem arquiduque, que, por outro lado, nunca declarou um possível retorno à França. Em todo caso, seria Luís Felipe de Orleans quem assumiria o trono. Embora solitário, Franz não era de forma alguma privado. Ele era muito amado pela família imperial austríaca, incluindo Francisco e sua 4ª esposa, Caroline Augusta, que o tratava como um filho. Durante as refeições, Franz se sentava ao lado do imperador. Ele frequentemente o visitava em seu escritório. Em 1818, Francisco deu a Franz o título de Duque de Reichstadt. Ele garantiu que o menino recebesse uma educação de primeira linha. Embora não fosse o mais comportado dos alunos, Franz era inteligente, curioso e animado. E, segundo todos os relatos, encantador quando queria. Franz tornou-se muito próximo da princesa Sofia da Baviera, esposa de seu tio Franz Karl. Seu filho mais velho, Francisco José, tornou-se imperador da Áustria, e seu segundo filho, Maximiliano, tornou-se imperador do México. Correram rumores de que eles tiveram um caso e de que Maximiliano seria filho de Franz, embora isso seja improvável. Franz se interessava em ser soldado desde muito jovem. Quando teve idade suficiente, ele começou uma carreira militar. Essa carreira, infelizmente, foi interrompida quando Franz contraiu uma doença que acabou sendo tuberculose. O terrível declínio físico de um menino de apenas 19 anos colocou rapidamente o boato em ação, e nas fileiras liberais francesas ele foi considerado mais uma vítima das intenções maquiavélicas de Metternich. A suspeita de que ele foi envenenado foi sustentada anos depois por vários autores, mas a medicina atual nega esse assunto. Na primavera de 1832, o que parecia um resfriado persistente atingiu o Duque de Reichstadt novamente. A rápida evolução da doença fez com que no início de maio, o jovem rapaz não passava de pele e ossos e mal se levantava. Como se fala aqui na minha região, ele estava só a capa da gaita. Mesmo descartando a possibilidade de envenenamento, Metternich foi culpado pela pressa com que os acontecimentos se desenrolaram. Durante vários anos, Maria Luísa insistiu que seu filho fosse autorizado a viajar para a Itália, convencida de que o clima ameno do Mediterrâneo fortaleceria seus pulmões delicados. Mas o chanceler sempre recusou. Ele temia o que poderia acontecer se Napoleão II cruzasse a fronteira austríaca. Em sua defesa, deve-se argumentar que, possivelmente, Metternich não esqueceu das palavras escritas por seu eterno inimigo antes de morrer. Meu filho deve pensar em vingar minha morte no exílio, mas também deve tirar proveito disso. Que ele direcione os seus esforços para reinar, que faça crescer tudo que semeei. Napoleão deveria ter percebido que Metternich estava disposto a fazer qualquer coisa para salvar seu ideal da monarquia absoluta. E ele não deixaria o filho de seu inimigo reinar tão facilmente. Em 22 de julho de 1832, Napoleão II morreu em Viena. No entanto, Napoleão II, o filho da Águia Imperial, continuou a bater as asas muito tempo depois. E não apenas nas ações bonapartistas, mas também no palco e na literatura. Em seus últimos dias, Napoleão II teria dito: "Devo terminar tão jovem uma vida inútil e sem nome. Meu nascimento e minha morte, essa é toda a minha história." O jovem Napoleão II não concretizou o sonho bonapartista da volta do Império Francês. Sua vida se resumiu a uma semiprisão em Viena. Somente anos mais tarde, seu primo, Carlos Luiz Napoleão, concretizaria o Segundo Império Francês, governando como Napoleão III. As cinzas imperiais de Napoleão II ficaram repousadas em Viena até 15 de dezembro de 1940, quando foram levadas para o Complexo dos Inválides por nada mais nada menos que Adolf Hitler. Esse movimento foi uma tentativa do ditador alemão fazer uma reparação histórica e assim cair nas graças do povo francês,
que na época já estava ocupado pela Alemanha. Atualmente, Napoleão II está repousado no mesmo complexo de seu pai. Então é isso, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo e espero que vocês tenham gostado. Esse é mais um vídeo da interminável série dos Bonapartes. Tá tendo view, tá tendo comentário, vocês estão pedindo mais, então eu tô mandando. Então faz o seguinte, qual o próximo Bonaparte ou a personalidade que viveu naquela época que você quer ver aqui no canal? Comenta aqui que eu quero saber. Outra coisa que eu vou pedir para você considerar fazer parte do Story2Flix, que é o clube de membros aqui do YouTube. Fazendo parte do Story2Flix, você recebe vídeos exclusivos semanalmente. Já assinando hoje, já tem aí mais de 10 vídeos para você maratonar. Por exemplo, tem um vídeo da Letícia Bonaparte, que é a mãe do Napoleão, e tem também como Napoleão III reconstruiu a Paris. Outra coisa que você pode seguir lá no Instagram ou na rede das dancinhas, porque tem vídeo curto todo dia, além de conteúdo nos stories. No mais, falou!